E aí, agora mudando um pouco de assunto, você falou sobre o Felipão. E o Felipão, junto com o Luxemburgo, foi tem outros casos, mas um dos grandes técnicos que fizeram trabalhos fora. A gente falou de técnicos estrangeiros. No caso do Felipão, poucas pessoas lembram, mas no Chelsea, ele teve um trabalho ali, além da seleção de Portugal, os 12 ou 15 primeiros jogos, assim, quase que invicto, né? Sim. E aí depois teve problemas de relacionamento com jogadores que meio que torceram o nariz ali. E aí a gente teve recentemente a polêmica envolvendo as falas do Leão e tudo mais. Então, assim, existem dois lados da história. Existe a história de que sim, a gente tem que receber, e também de que quando o técnico brasileiro vai pra fora, muitas vezes ele é olhado de um jeito diferente. Você concorda com isso? E como fazer pra realmente mudar esse estigma que o técnico brasileiro às vezes carrega quando ele vai trabalhar fora do país? A gente tá falando de um Felipão, né? Que ele foi pro Chelsea, disputando a Champions League. E vale ressaltar que quando ele saiu do Chelsea, eles estavam na Champions League e já estavam classificados para a próxima fase. E aí teve esse desentendimento, entre aspas, com alguns medalhões naquela época. E eu tenho certeza, se fosse hoje, nesse mundo que nós estamos, e perante o que o Chelsea oferece hoje como gestão, eu acredito que ele não sairia. Porque é o processo que tem que acontecer. Porque era um treinador que com provas muito dadas, mas pronto, ele saiu, aí ele logo depois ele foi para o Uzbequistão lá, para receber uma proposta do Uzbequistão e pronto. O que eu penso hoje em relação aos treinadores brasileiros? Nós falamos assim, nós lá fora nós não temos mercado. Primeiro também porque nós estamos num processo de iniciação das nossas licenças. Como eu falei para vocês antes de entrar em programa, Portugal, para vocês terem uma ideia, os cursos, que hoje são chamados de licenças, existem desde 1953. No Brasil, os cursos para treinadores começaram com os sindicatos, mas eram cursos muito amadores, que não tinha nada a ver, era 100, 200 pessoas dentro de um salão lá e 2 dias, 3 dias, pronto. Era só pra gente pagar nossa mensalidade para os sindicatos, mais nada. As licenças através da CBF iniciaram-se no ano de 2013, antes de 2014, da Copa de 2014. A segunda licença foi em 2015. Eu faço parte desse grupo que fez a segunda licença idealizada pela CBF. A segunda licença, nós estamos falando de 2015. 10 anos. 2016, a CBF criou a Academy, que é um braço da CBF, Academy, para ser a responsável em ministrar as aulas, as licenças da CBF. A partir de 2016, então, se criou a CBF Academy, que é o braço da CBF, mais uma vez eu estou falando, responsável pelas licenças da CBF, que logo em seguida foram protocoladas pela Conmebol, e agora está num processo muito adiantado, segundo o que foi nos passado, para ser protocoladas com a UEFA, para termos a equivalência das nossas licenças. Porém, como nós somos brasileiros e nós tem que acontecer tudo de uma hora para outra, né? Não é um processo fácil. Porque eu falo muito com o Maurício Marques, que foi o idealizador ao lado do professor Oswaldo Torres das primeiras licenças em 2013. Ele que foi eles dois que foram as duas cabeças contratadas pela CBF. Ele que foi pra Conmebol? Ele que foi para a Conmebol. Agora, né? E ele é o profissional responsável da Conmebol para fazer esse meio campo com a UEFA. E ele já faz 3 anos que ele está conversando com o pessoal. E aí, professor, agora, poxa, nada melhor que um treinador para poder dizer isso. Treinador informado. Treinador informado, que é importante. Exatamente, porque tem muita gente que fala o que não sabe. Certo. E eu falo isso porque eu sou amigo do Maurício Torres, sou amigo do professor Maurício Marques e sou amigo do professor Oswaldo Torres. E eles me mantêm mensalmente atualizado sobre isso aí. O que eu sei,
veja se eu tô correto, tanto aqui, acho que como na Argentina também, para um treinador poder dirigir um time na Europa, precisa pelo menos de 3 anos de Série A. É isso, né? É isso. Em contrapartida, o que falta de fato, por exemplo, a licença Pro da CBF, falando tecnicamente, de repente, que o senhor imagina, o que faltaria somente com essa licença, sem esses 3 anos, para poder dirigir um clube lá? Essa é a minha dúvida, entende? Porque, por exemplo, o professor treinou um Palmeiras, um Atlético, clubes grandes da Série A. Não deve muita coisa assim, né, de falando de futebol, campo, bola, metodologia, para qualquer outro clube. Acho que o senhor consegue, através até mesmo do protocolo. Sim. O que falta para essa licença poder valer lá, sem esses 3 anos de interrupção? Falta lastro. Nós não podemos, por exemplo, exigir de uma UEFA, é UEFA, né? UEFA. Nós não podemos exigir de uma UEFA algo que eles têm desde, por exemplo, em Portugal, desde 1953, e nós aqui estamos na 12ª 12º ano. Engatinhando, né? Engatinhando, chegar para eles e vamos dar equivalência. Então, está acontecendo as conversações. A UEFA, com certeza, está estudando, está recebendo muita documentação vindas da Conmebol, e através do tempo, com calma, inteligência, business, a gente vai conseguir. Tem essa também. A gente vai conseguir. Agora, por exemplo, eu, por incrível que pareça, apesar de todo o currículo que eu tenho, desde 2008 como treinador, eu ainda não tenho 3 anos de Série A como treinador principal. Entendi. Então eu não posso. Mas, por exemplo, eu vou dar um nome aqui. Mancini. O Mancini, se hoje receber uma proposta da Europa, de um clube da Europa, ele pode... Lastro. Ele tem lastro. O Mancini Perfeito. deve ter 10 anos de 10, Série A. 15 anos de Série A dá fácil. mais, né? Então ele pode. Ele pode. Então, assim, existem muitas informações aí de preconceito. Não é nada. Não é. Não é nada. O que eu acho que estão fazendo exatamente como tem que fazer. Opa, para aí. Começou ontem. Uma coisa eu, juvenil, na minha época. cheguei lá no profissional, fui chamado para jogar. Baixa a bolinha aí. Chegou ontem. Então, assim, as licenças são a mesma coisa. E nós temos que ser sabedores. E eu falo publicamente, sempre eu falo, faço questão de falar, que hoje nós somos muito agraciados. Porque a CBF Academy tem muito bom conteúdo para nós treinadores. Porém, é o ideal? Não é o ideal. Mas é uma evolução. Eu tenho certeza que o que a CBF dá hoje nas licenças, proporciona hoje como estudos acadêmicos para nós, o ano que vem vai ser ainda melhor. E assim vai. E nesse processo de treinadores, eu tenho certeza absoluta que essa nova geração de treinadores que está surgindo no Brasil, que está chegando no Brasil, eu me incluo, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ser os responsáveis pelo estalar de dedos. Uma mudança, né? Pelo start, pela mudança. Vou dar um exemplo. Felipe Luiz. Perfeito. Rafael Guanais. Rafael Guanais estava no Operário de Ponta Grossa em 2013, jogou contra o Atlético Paranaense, onde eu era o treinador pelo Campeonato Paranaense. No final do jogo eu falei pro Pracidelli, esse treinador é muito bom, cara. Esse Rafael. Já naquela época. Naquela época. Porque o time deles era muito bem arrumado. Bola no chão. Posse de bola. Um time intenso, um time que atacava quando tinha que atacar, um time que tinha posse, mas também tinha profundidade. Muito bem organizado, com movimentos muito coordenados. Pronto, tá aí o Rafael. E vale ressaltar, ele está hoje no Mirassol, depois de ser demitido do Atlético Goianiense no mesmo ano. Esse ano, o Rafael Guanais iniciou a época no Atlético Goianiense. Uhum. Foi demitido, recebeu o convite do Mirassol, e é o que é. Então, assim, eu estou falando 2 nomes de treinadores brasileiros jovens. Estou falando de Jardine, no México. Tá no México, tá há 3 anos. O América do México é o time com a maior torcida do México. Lá. E ganha tudo e mais um pouco lá. E aqui no Brasil, talvez. Não, e ele é ídolo máximo. E aqui no Brasil não tiveram tanta paciência, talvez. Não tiveram paciência com o processo dele, porque ele foi campeão olímpico. O Jardine, né? Sim.
Foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Foi 22, né? 22 não, 20. 20. Foi campeão. Nós temos Osmar Loz, que foi campeão na Tailândia, foi campeão no Irã. Não, ele foi campeão no Irã, foi para Tailândia, foi campeão e agora retornou para o Irã, para o maior clube de lá, o Persepolis, retornou. É mais um treinador. Nós temos vários. Seabra, nós temos o Thiago Nunes, que recentemente foi semifinalista da Libertadores contra o Palmeiras. Nós temos o Gustavo Leal, que foi auxiliar do Jardine quando o Jardine foi para o México. Barbieri também, não tem? O Barbieri foi para o México. Então nós temos novos nomes, uma safra boa. Falta a gente respeitar o processo. Respeitar o processo. São novos treinadores, essa nova geração, mas não vai ser no estalar de dedos. E eu participei em Portugal do processo Mourinho. Ah, o senhor estava lá nessa época. Eu estava lá. O Mourinho era treinador do União de Leiria. O Mourinho era tradutor do Barcelona, depois ele virou auxiliar, recebeu uma proposta para vir trabalhar no Sporting como auxiliar, depois assumiu como treinador do Sporting muito rápido, foi pro Benfica muito rápido também, foi mandado embora. Isso aí ninguém sabe, né? Sim, só vê o Special One. O Porto, né? Mas ninguém conta que o Mourinho teve esse processo também no início da carreira. É verdade. E aí recebeu uma proposta do União de Leiria, que hoje o União de Leiria está na 2ª divisão do português. Ele foi para lá em 2001. Ele foi para lá, fez um excelente primeiro turno. Porto demitiu o seu treinador, o Machado, demitiu o seu treinador num jogo onde o Porto perdeu por 2-0 no Boa Vista e eu era o jogador do Boa Vista. 2-0 no nosso campo, em fevereiro de 2001. Quem eles foram buscar? Mourinho. José Mourinho. E 3 anos depois bateria campeão da Champions, campeão do mundo. E mais. Aí eu falo. Mourinho que veio com uma nova identidade para os treinadores portugueses. Sim. Através do Frade lá, que hoje Portugal tem uma faculdade de futebol. Para vocês verem aonde que eles estão. Mas nós estamos falando de 53, a primeira licença. E nós estamos falando de 2001, quando o Mourinho passou para esse processo do Porto. E aí pronto, ele foi campeão da Taça UEFA no ano 2002, 2003. 2003, 2004 ele foi campeão da Champions League e campeão mundial. Talvez as coisas... Você vê como as coisas os pontos vão ligando. De 53, aí pega a história do Mourinho, faculdade em Portugal de futebol. Não, tem na Espanha também, em alguns lugares. São coisas que se conectam. Aí eu me estendo no processo dessas licenças, que essa nova geração de treinadores do Brasil é muito boa. É muito boa. Precisa sim, porque assim, é culpa dos treinadores não termos licença até 2013? Não. Culpa de quem? Da confederação, né? Da confederação. Da confederação. Por que ninguém se ligou anteriormente de elaborar as licenças? Como acontecia em Portugal, na Espanha, como acontecia no nosso país vizinho, Argentina. Será que o choque foi o 7-1? Não, porque 2013. Não, eu digo assim, porque o Brasil se apegou muito tempo no pentacampeonato, nós somos os melhores sempre. Talvez isso tenha atrapalhado também muito a... Pode ser. Mas aí eu falo assim, estamos espetacularmente, lá fora é tudo maravilhoso, tudo beleza. A gente tem como referência Portugal e Espanha. Porque realmente, né? Sim. Os treinadores são muito bons, estão sempre em evidência, Mourinho e Guardiola, ok? Porém, nós estamos falando de uma UEFA, né? E nós estamos falando, agora eu vou falar para vocês, de um país que é tricampeão mundial. E que já ficou 2 Copas do Mundo fora e provavelmente está na repescagem agora. Pode ficar na 3ª. E que o treinador desse país é treinador da nossa seleção. E a Itália. Então, assim, na Itália, a culpa é dos treinadores também? Que a Itália fica duas Copas do Mundo fora e provavelmente corre risco de ficar fora?
E vale lembrar que chegou a ser a Premier League da sua época, o campeonato italiano, né? E como? A Bandeirantes transmitia, lembra? Lembro. Sim, Luciano do Vale, Luciano do o Vale. Silvio Lancelotti, lembra? Sim. Silvio Lancelotti. Italianíssimo. Legal pra Eles tinham uma cantina lá, lembra? Às 11 horas da manhã. Pô, espetacular. Total. Era o único canal que tinha lá. Eu morava lá no interior do Rio Grande do Sul, na roça lá. E eu ficava louquinho pra ver o jogo. Então, assim, todo o processo tem que ser respeitado. O que nós não podemos, nós, aqui no Brasil, é achar que toda derrota do time, do clube, da seleção, é culpa do treinador. Não. E hoje, eu confio muito nesse treinador do país que ficou 2 finais, 2 Copas do Mundo fora e corre risco de ficar na terceira, tricampeão mundial, o Ancelotti, por todo o conhecimento que ele tem. Mesmo ele fazendo parte. Agora, se fosse um brasileiro, não teria essa chance.